Olá, meus irmãos. É um prazer poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E eu quero introduzir aqui com vocês um pouco do que a gente vai estudar. Então, será um estudo em sequência, tá? Que nós vamos fazer. Esse vai ser o nosso primeiro estudo. E nesse estudo eu quero introduzir então os assuntos que a gente vai tratar, ou pelo menos a ideia central que a gente vai conversar ou estudar nesse tempo, tá? Se eu dissesse assim, ou se eu dissesse assim, a Bíblia é a verdade de Deus, eu creio que a maioria não teria dúvida disso, ou alguns até poderiam apresentar alguns argumentos a respeito disso, tentando provar que a Bíblia realmente é a verdade de Deus, tá? Essa não é uma afirmação que nós temos dificuldade em aceitar, nem mesmo de entender, tá? Mas para nós cristãos, ah, o que aconteceria se eu fizesse a seguinte pergunta? Qual é a relevância da Bíblia para a sua vida hoje? Certo? Qual é a relevância da Bíblia para a sua vida hoje? É, Você teria uma resposta convicta para essa pergunta? Você teria uma resposta certeira para essa pergunta? Ou você fica sem ter condições de dar uma resposta, ou pelo menos sem condições de dar uma resposta mais concreta a respeito dessa pergunta. E olha, percebam que eu não estou perguntando se existe relevância na palavra de Deus, se existe relevância na Bíblia. Eu estou perguntando qual é a relevância para você, a relevância para a sua vida. Porque a Bíblia ela é relevante independente se nós vemos essa relevância ou não. De uma forma ou outra, a Bíblia tem a sua relevância. A Bíblia é relevante até mesmo para aqueles que não creem nela, né? Mas a pergunta é qual é a relevância dela para você, para a sua vida, como que você enxerga e encara é, a Bíblia, tá? E muitas vezes nós somos tendenciosos a ver a Bíblia por uma ideia de que a Bíblia seja uma espécie de manual do crente, certo? Uma espécie de manual do crente onde nós temos ali as diretrizes, as regras, as normas, as leis para o viver de um crente. Mas percebam que essa visão ela tem sim um certo grau de verdade, tá? No entanto, é limitar demais aquilo que a Bíblia realmente é. No entanto, é colocar a Bíblia dentro de uma caixinha tão pequena que limita aquilo que realmente é o propósito da Bíblia, tá? Porque essa visão de que a Bíblia é um manual, de que a Bíblia são as regras para a vida de um cristão, essa visão ela reduz a Bíblia simplesmente um conjunto de regras e conselhos para a nossa vida, tá? E percebam que a Bíblia tem conselhos, a Bíblia tem regras, mas ela não se limita apenas a isso e nós nem devemos limitá-la a ser apenas isso. Quantas vezes nós já não nos frustramos, por exemplo, por não conseguir cumprir algo que a Bíblia diz? Bom, se a Bíblia ela é um manual para a vida do crente e eu não consigo cumprir aquilo que a Bíblia aquilo que a Bíblia diz para eu fazer, então perdeu a relevância da Bíblia, porque ela diz para eu fazer algo, mas não consigo cumprir. Então, qual é a relevância da Bíblia se eu não consigo fazer aquilo que ela pede que eu faça? Certo? Quantas vezes nós já tentamos vencer certos pecados nas nossas vidas e acabamos falhando, e aí vem aquela frustração, a gente acaba ficando frustrado. Ah, mas isso acontece por quê? Porque a Bíblia não consegue lidar com o nosso problema, ou isso acontece porque nós estamos tendo uma perspectiva equivocada a respeito da Bíblia? E eu digo que, na maioria das vezes, o problema é que nós temos uma perspectiva equivocada a respeito é, da própria Bíblia, tá? A respeito da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela é muito mais do que um manual, tá? Ela é muito mais do que simplesmente um conjunto de regras e conselhos para a vida, tá? A Bíblia, ela existe para transformar o homem, para transformar os filhos de Deus, tá? Essa é a essência daquilo que a Bíblia é e se propõe a fazer, tá bom?
Então, não é apenas orientar, guiar, dar conselhos para o comportamento de um cristão, para o viver de um cristão, para o procedimento de um cristão, mas sim ela quer transformar esse cristão, tá? É, então, a ideia que eu quero propor para a gente estudar, tá? Que eu quero apresentar nesse estudo, é, é que nós venhamos a compreender a relevância da história bíblica para as nossas vidas, tá? Então, essa é a ideia central que nós vamos trabalhar. Qual é a relevância da história bíblica para as nossas vidas como cristãos, tá? Qual é a relevância da história bíblica para a minha vida, para a sua vida? Essa é a ideia central que nós vamos trabalhar, tá? Então, esse estudo de hoje é apenas para a gente introduzir a ideia, para a gente conseguir entender um pouquinho mais. Vamos para um texto bíblico bem conhecido de Romanos, Romanos capítulo 12. Eu queria desafiar você para esses estudos nossos de quarta-feira, que você tirasse do seu tempo para realmente parar, sentar com a Bíblia na mão, tá? De preferência a Bíblia de papel, de fato gastasse tempo estudando, vendo os textos bíblicos, acompanhando a leitura que eu vou fazer dos textos, acompanhando as considerações que eu vou fazer, lendo no próprio texto bíblico, tá? Para que você aproveite o máximo que você puder desse estudo, tá? Então, não simplesmente coloca o vídeo aí para tocar e vai fazer outra coisa, dividindo a sua atenção, mas pare aí esses 20 minutos, 25 minutos e se dedique a esse momento, tá bom? É, Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então percebam, quando a gente lê esse texto, o mais comum é que geralmente nós rapidamente percebamos uma ordem que há no texto, tá? A ordem seria o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Então você tem uma ordem aqui direta: não se amoldar ao padrão do mundo. Então geralmente a gente lê esse texto e a gente já bate o olho nisso aqui, isso aqui é o que mais chama a nossa atenção. Mas eu gostaria de desafiar você a olhar um pouco diferente para esse texto. A riqueza do texto não está na ordem que o texto traz. Então percebam, a Bíblia tem ordens, a Bíblia tem regras, a Bíblia tem conselhos para a vida, para o procedimento do cristão? Sim, ela tem. Mas a riqueza principal que nós temos nos textos bíblicos, que nós temos na palavra de Deus, não está nas ordens e nos conselhos, e sim em como cumprir essas ordens e esses conselhos, como seguir esses conselhos que a Bíblia propõe para as nossas vidas. Então não é na ordem em si, na execução da ordem, mas sim no como executar. Percebam nesse próprio versículo, ó, primeiro temos a ordem: não se amoldem ao padrão deste mundo. Essa é a primeira coisa, né? Essa é a ordem, não se amoldar ao padrão do mundo. Mas, e aí ele diz: transformem-se pela renovação da sua mente. E aqui que é um ponto riquíssimo. Como que nós vamos conseguir não nos amoldar aos padrões desse mundo? E aí Paulo nos explica, nós precisamos ser transformados. Como nós seremos transformados? Seremos transformados por meio da renovação da nossa mente, tá? E é isso aqui que precisa acontecer. Quando Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ele propôs duas ideias para aquela igreja. A ideia de despir e a ideia de revestir. Então eles deveriam se despir do velho homem, tá? Da velha natureza, e se revestir do novo homem, tá? Mas no meio dessas duas ações aqui, Paulo propõe um termo bem interessante, que é a ideia de renovar. Então Paulo diz o seguinte: despir do velho homem, renovar e aí sim revestir do novo homem. E muitas vezes a gente perde de vista essa ideia do centro, que é a ideia de renovar. É como se nós pegássemos como se nós estivéssemos sujos, né, de um dia de trabalho, chegássemos em casa e tirássemos a roupa velha e simplesmente vestíssemos uma roupa nova, sem tomar banho, né? As donas de casa já devem ter ficado preocupadas aí com essa situação, mas é essa ideia que Paulo está trazendo. Precisa existir a renovação, é preciso tomar banho, tá? Antes de colocar, para que se coloque a vestimenta nova. Então, revestir, renovar e então,
despir, renovar e então revestir. Então, nós perdemos de vista, nós queremos despir e já se revestir de um novo procedimento, de uma nova conduta, e aí a gente lê regras na Bíblia, a gente lê ordens na Bíblia, conselhos, e a gente acha que é simplesmente lutar e batalhar para conseguir colocar esses conselhos em prática. Mas note, para que nós consigamos cumprir as ordens e seguir os conselhos bíblicos, é necessário primeiro que exista a renovação da nossa mente, para que então sejamos transformados e aí sim consigamos não nos amoldar aos padrões desse mundo, consigamos ter um proceder digno, tá? do nosso Senhor. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. E agora eu quero olhar outro texto bíblico com vocês, que é Provérbios, Provérbios 4, Provérbios 4 e o versículo 23 de Provérbios 4. Diz o seguinte, Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Alguma outra versão vai dizer, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E aqui que entra algo bem interessante, introduzindo agora no nosso estudo a ideia de coração. Tá? O provérbio está nos dizendo que acima de tudo, ou seja, pense em tudo que você poderia pensar em guardar, em preservar, em cuidar daquilo, em proteger aquilo. Pense em tudo que você poderia pensar. E aí o provérbio nos diz o seguinte, em primeiro lugar, ou acima de tudo isso, guarda o teu coração. Acima de tudo isso, guarda o teu coração. E aí ele completa, por quê? Porque é do coração que procedem as fontes da vida, tá? Porque do coração depende toda a sua vida, como uma versão acabou de dizer. É a ideia de que tudo o que nós fazemos procede daquilo que nós somos por dentro, tá bom? Os meus comportamentos no mundo, eles procedem daquilo que eu sou por dentro, tá bom? Então, quando Paulo falou lá em Romanos, né, linkando agora, ou colocando junto aí, juntando os dois versículos, Romanos 12, 2 e Provérbios 4, 23. Quando Paulo fala sobre renovar a nossa mente para que sejamos transformados e então consigamos viver o procedimento que devemos viver, viver a vida digna que precisamos viver, correta, quando Paulo diz isso, é justamente a ideia de que é necessário existir essa renovação da mente. É necessário que nós guardemos o nosso homem interior, tá? Aquilo que nós somos por dentro, aquilo que nós realmente somos. Mais um texto bíblico aqui que eu quero trazer para a gente pensar sobre isso, o que nós realmente somos, o que realmente é o ser humano. Provérbios 27, 19 diz o seguinte: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, olha só a ideia que esse versículo nos traz. Quando você olha num reflexo, aqui ele traz a ideia de olhar no reflexo da água, mas a gente poderia pensar no reflexo de um espelho também. Então, quando você olha um reflexo do seu rosto, você vê o seu rosto sendo refletido, certo? Da mesma maneira, o coração, ou seja, o homem interior, quem eu sou lá dentro, reflete o verdadeiro eu, reflete quem eu sou de verdade. Por quê? Porque eu consigo fingir comportamentos. Eu consigo fingir coisas que eu não sou. A gente consegue fazer isso, tá? Fingir que nós somos uma coisa, mas na verdade somos outra. A gente consegue planejar os nossos comportamentos, tá? Mas o que Provérbios está nos mostrando é que, por mais que a gente consiga planejar os nossos comportamentos e fingir determinadas coisas, fingir que nós somos alguma coisa, a realidade é que nós somos aquilo que está aqui dentro. O homem é o seu próprio coração. O homem é o que está aqui dentro. Então, se nós somos o que está aqui dentro, o que precisa ser renovado é aqui dentro, para que exista transformação. Se eu tentar só transformar as minhas ações, só transformar o meu comportamento, o meu procedimento, eu, na verdade, vou estar só planejando ações diferentes, mas lá dentro não está sendo transformado. Então, não está existindo transformação verdadeira. Na verdade, eu só estou fingindo, porque lá dentro eu ainda sou outra coisa. Porque lá dentro, no íntimo do meu ser, eu ainda sou diferente do que eu estou vivendo ou demonstrando com a minha vida.
E aí a verdade é a seguinte, que a gente pode fingir para as outras pessoas que nós somos algo ou fazemos algo, mas na realidade nós não somos aquilo. E nós sabemos no íntimo que nós não somos aquilo. Então, nós precisamos guardar os nossos corações. É o que Provérbios 4:23 nos falou. E como é que a gente guarda os nossos corações? Aí eu quero trazer agora para vocês justamente esse pensamento. Nós estamos falando sobre a relevância da palavra de Deus para as nossas vidas, tá? Qual é a relevância da palavra de Deus para as nossas vidas? A relevância é que ela precisa transformar quem nós somos, ou seja, quem nós somos é o nosso coração, é o nosso homem interior, quem nós somos lá dentro. Então, para que transforme quem eu sou, precisa transformar o meu coração. Precisa trabalhar dentro de mim e não por fora, tá? E aí a gente olha conselhos bíblicos, a gente olha comportamentos que a Bíblia diz que nós devemos ter, ordens que a Bíblia nos dá, mas sem que exista transformação interior, eu só vou fingir. Eu só vou falsamente parecer que faço aquelas coisas, quando na verdade, por dentro, eu sou outra coisa. Então, eu quero abrir agora em Salmos. Vamos abrir no Salmo 119, tá? E eu quero mostrar para vocês como que a Bíblia não tem só conselhos e regras para a vida, ordens para a vida. No Salmo 119, por exemplo, a gente vai ver inúmeros versículos, nós podemos encontrar inúmeros versículos aonde o salmista ele está falando de si mesmo. O salmista não está dando uma ordem, o salmista não está dando um conselho, o salmista está falando dele mesmo. Apenas isso. E esses versículos são importantes para nós entendermos algumas coisas. Vamos olhar, por exemplo, no Salmo 119, o versículo 105. É um versículo conhecido que diz o seguinte: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tá bom? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Então, olha só, o salmista não está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus precisa ser lâmpada para a minha vida ou para a sua vida e que ela precisa ser luz que clareie o seu caminho. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo, ele não está dando um conselho, ele não está dando uma ordem, ele não está dando uma lei, uma regra. Ele só está dizendo, olha, esse é o entendimento que eu tenho do que é a palavra de Deus. E aqui que vai entrar o que eu estou falando para nós sobre a relevância da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu preciso ter o entendimento correto do que é a palavra de Deus para a minha vida. Preciso ter um entendimento correto. Olha só, o salmista está falando aqui sobre como ele enxerga a Bíblia, sobre o que a Bíblia é para ele. E não, ele não está dizendo que a Bíblia tem que ser para mim ou para você, ele está falando que a Bíblia é para ele, ele está demonstrando a forma como ele enxerga a Bíblia, a palavra de Deus, a forma como ele vê a palavra de Deus, o que, que a palavra de Deus é para ele. Então, para ele, a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os passos dele, é luz que clareia o caminho dele. Ou seja, é a palavra de Deus que traz orientação, que traz direção para a vida dele. Mas percebam, ninguém precisou falar isso para ele. Ninguém precisou falar isso para ele. Esse é o entendimento que ele tem da Bíblia, que ele chegou da Bíblia, que ele vive esse entendimento, certo? Então, esse aqui é o ponto que nós precisamos entender. A Bíblia tem que deixar de ser um manual e ela precisa passar a ser como eu enxergo o mundo. A Bíblia precisa parar de ser apenas a minha constituição de regras do procedimento de um cristão, tá? Parar de ser isso e passar a ser como eu enxergo todas as coisas. Precisa passar a ser como eu vejo a vida. Precisa passar a ser como eu percebo todas as coisas no meu dia a dia. A Bíblia precisa se tornar isso. Fica interessante se nós fizermos a seguinte pergunta, ou se eu fizer a seguinte pergunta: quem é você? Se eu fizer essa pergunta, quem é você? Provavelmente você não vai conseguir chegar a uma resposta. Eu não consegui chegar a uma resposta, porque não tem uma resposta tão clara quando a gente diz quem é você. Geralmente a gente diz a idade que temos, diz de onde somos, ou às vezes de quem nós somos filhos, né? Às vezes fala, eu sou filho do fulano de tal, e a gente tenta dizer com isso o que a gente é, o que a gente faz, qual é a nossa profissão, onde eu trabalho,
a gente começa a falar informações a nosso respeito, mas notem, essas informações soltas não dizem quem nós somos. O que diz quem nós somos é o conjunto dessas informações. O que diz quem nós somos, na verdade, é a nossa história. É a nossa história. E percebam, a Bíblia é uma história. A palavra de Deus é uma história. Então, se a palavra de Deus é uma história e quem eu sou é uma história, o que eu estou trazendo aqui para a gente refletir é o seguinte: a palavra de Deus precisa se tornar a minha história. Precisa ser uma coisa só. A palavra de Deus precisa começar a fazer parte de quem eu sou. Precisa fazer parte de quem eu sou. Tá? E é isso aqui que acontece com o salmista, quando ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Perceberam? Ele tem um entendimento. Olha, a Bíblia, a palavra, a escritura de Deus passou a se tornar parte de quem ele é. Ele enxerga o caminho dele por meio da palavra de Deus. Ele enxerga o caminho dele, a vida dele por meio da palavra de Deus. Ele toma decisões através da palavra de Deus. Ele pensa coisas a respeito por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou as lentes com as quais ele enxerga o mundo, se tornou o óculos com o qual ele vê o mundo. Entenderam? Então, é isso que precisa acontecer conosco para que exista transformação. A gente tem que parar de simplesmente tentar obedecer regras e conselhos da Bíblia e entender que a Bíblia, na verdade, precisa se tornar parte de quem nós somos. A Bíblia precisa se tornar os óculos com os quais eu enxergo a vida, eu enxergo o mundo. Mais um salmo aqui no 119. Vamos ver o 10 e o 11, tá? Diz o seguinte: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, olha só, o salmista está dizendo: olha, eu busco ao Senhor de todo o coração. Senhor, eu busco a ti de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Então, o salmista não está dando uma ordem. O salmista não está dando um conselho para nós. Ele está falando dele mesmo. Ele está falando que ele busca o Senhor de todo o coração e ele está pedindo para que o Senhor não permita que ele se desvie dos mandamentos do Senhor. Então, isso faz parte de como o salmista enxerga a vida, de como o salmista enxerga o mundo. Ele não está dando conselhos, ele não está dando regras para nós, não está dando ordem para nós, ele está falando dele mesmo. E como que ele enxerga o mundo e como ele enxerga a sua própria vida por meio da palavra de Deus. Olha só, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha o entendimento que esse salmista tem da vida e como que a palavra de Deus se tornou parte de como ele enxerga o mundo, de como ele enxerga a vida. Guardei no coração, por quê? Olha o entendimento que ele tem. Olha como ele enxerga a ele mesmo. Eu sou o que eu sou lá dentro. Então, se eu quero não pecar contra o Senhor, se eu não quero que as minhas ações sejam pecaminosas diante de Deus, que o meu comportamento seja errado diante de Deus, o que eu preciso fazer? Eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração. E assim, fazendo desta maneira, eu vou passar a enxergar as situações do meu dia por meio da palavra de Deus. E enxergando as situações do meu dia por meio da palavra de Deus, eu vou sendo transformado. Notem, nós não temos o poder de transformar os nossos próprios corações. Quem faz isso é o Espírito Santo, tá? É ele quem tem esse poder. A gente não tem. A gente nem mesmo consegue discernir o que está lá dentro, entender quem nós somos lá dentro. Quantas vezes a gente se vê perdido nisso, né? Tentando entender a si próprio no meio de tribulações, no meio de dificuldades, no meio de lutas que nós passamos. Então nós não somos capazes de mudar quem nós somos lá dentro. Mas percebam que nós conseguimos sim encher o nosso coração de alguma coisa, ocupar o nosso coração de alguma coisa, guardar algo lá dentro, tá? E é isso que nós precisamos aprender a fazer, guardar a palavra de Deus lá dentro do nosso coração. E aí o Espírito Santo vai trabalhar por meio da palavra de Deus que está em nós, ele vai trabalhar para que o nosso coração se conforme à palavra de Deus, que o nosso coração seja transformado à própria palavra de Deus e a gente começar a se tornar um com a palavra. A palavra de Deus, a história bíblica começar a se tornar como nós enxergamos as coisas, enxergamos o mundo, tá? Como nós tomamos decisões, como nós pensamos,
como nós desejamos as coisas, o que nós desejamos, o que nós queremos da vida, certo? Tudo isso passa, tá? Tudo isso passa a partir da palavra de Deus, porque ela se torna quem eu sou, porque ela ocupa o meu coração. Então, se eu sou o que eu sou lá dentro, as minhas ações, ou seja, o meu coração é a fonte da minha vida, de onde parte a minha vida. Então, se eu sou o que eu sou lá dentro, as minhas ações no mundo, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu decido, tudo isso é parte de dentro de mim, certo? Então, quando a palavra de Deus for guardada dentro de mim, dentro do meu coração e meu coração começar a ser amoldado a ela, transformado à palavra de Deus, aí começará a fluir os meus comportamentos a partir do que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus se tornou parte de quem eu sou. Então, essa é a relevância da palavra de Deus para as nossas vidas. Ela precisa se tornar parte de quem eu sou, não um manual, não um conjunto de regras do procedimento cristão, não um conjunto de conselhos para a vida. A palavra de Deus precisa se tornar parte de quem eu sou, transformando, me transformando de dentro para fora por meio da renovação da minha mente, por meio da renovação do meu coração.